Bom dia a todos. Então, estamos iniciando a 24ª Oficina Unidas RS. As oficinas, ela tem por objetivo tratar de temas relevantes ao mercado de saúde e oportunizar o debate junto às filiadas e parceiros. A Unidas, União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, é uma entidade associativa sem fins lucrativos, representante das operadoras de autogestão no Brasil, e congrega cerca de 4 milhões de vidas e mais de 100 filiadas. A Unidas do Rio Grande do Sul, a Superintendência Estadual, ela congrega 20 filiadas e nós temos em torno de 150 mil vidas. E o tema que vai ser explorado hoje pelo Informarte, ele iniciou, de certa forma, algum tempo atrás, nos debates no Comitê de Saúde do CNJ. Então, nós vamos ter aí a oportunidade de ouvir e já passando para o tema de hoje, que é a desjudicialização da saúde, a medição e arbitragem, meios alternativos de solução de conflitos e maior agilidade e menor custo. O nosso ilustre palestrante, o Dr. Martin Schulz, é diretor da Câmara Nacional de Arbitragem e Mediação em Saúde, CANSaúde, consultor jurídico, árbitro, desembargador aposentado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, coordenador do Comitê de Saúde do CNJ no Rio Grande do Sul no período de 2011 a 2019, membro do Comitê Técnico Saúde e Direito e formado em Direito pela URGS e pós-graduado em Direito da Comunicação pela Faculdade de Direito de Coimbra. Dr. Martin, com a palavra. Muito obrigado, Décio, pela minha apresentação e obrigado pela oportunidade de fazer essa troca de experiências com todos esses representantes das diversas operadoras filiadas à Unidas e, pelo visto, pelas inscrições espalhadas pelo nosso território nacional. É com muita honra que venho aqui trocar essa experiência, agradecer ao Leandro pela operacionalidade aí de divulgar o evento, com o sucesso nas inscrições, que foram limitadas por uma questão de tecnologia, né, que é o máximo que o nosso sistema Zoom permite são de 100 inscritos. Então, isso possibilitará no futuro, se for o de interesse dos representantes das operadoras filiadas à Unidas, a um próximo evento. Complementando a apresentação do Dr. Décio, eu gostaria só de referir algumas coisas do meu currículo para justificar a minha presença e estar aqui advogando em favor de métodos alternativos, né, como forma de desjudicializar a saúde. Então, como vocês viram, eu sou desembargador aposentado, tive 33 anos na magistratura, obviamente, primeiro como pretor, que é um cargo que já está em extinção, depois como juiz de direito e, ao final, como desembargador. Na condição de juiz de direito da Fazenda Pública de Porto Alegre e depois como desembargador, eu atuei como coordenador do Comitê da Saúde do CNJ aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se todos têm conhecimento, mas com a questão da judicialização da saúde, o CNJ, em 2011, tomou uma iniciativa de criar um grupo de estudos para detectar do porquê da judicialização tão significativa da saúde e também em função da delicadeza do tema que se relaciona com vidas, e até hoje, no momento, isso está extremamente tensa, né, essa relação entre o cidadão, o médico, o hospital, a operadora, o poder público. Vocês sabem, tem visto pela imprensa, como isso está como está delicada essa relação. Então, esse comitê teve por finalidade congregar todas as instituições que lidam com a judicialização da saúde, ou seja,
os três níveis do governo federal, de governo municipal, estadual e federal, com as suas as forças jurídicas, ou seja, Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria, Procuradoria-Geral. Uma das características muito inédita desse comitê, desse fórum, é que é a única matéria que eu tenha conhecimento que congrega a Justiça Federal, a competência da Justiça Federal e da Justiça Estadual. Então, isso é uma coisa muito, muito peculiar da judicialização da saúde. E também ela tem um foco muito importante no sentido da medicina privada e, em especial, também da saúde suplementar. Ou seja, esse comitê analisa toda essa relação. E o que eu percebi enquanto 10 anos coordenador do comitê aqui do Rio Grande do Sul, por 2 anos participando do comitê nacional, é quão importante é a visão das operadoras de planos de saúde, que ela tem a visão economicista, que no serviço público isso não pesa muito. Se discute o direito, se pode, se não pode, se está na regulação ou não está, mas pouco os magistrados se preocupam com a questão econômica dessa relação. Já agora, aos poucos é que os juízes estão começando a ter esse tipo de preocupação, mas não é a cultura geral. Então, esse intercâmbio nas relações no comitê do público com o suplementar é muito enriquecedor. Eu não sei se todos os estados que estão aqui representados nesse momento, né, dos inscritos, têm um comitê assim tão pluri-institucional como o do Rio Grande do Sul. Eu sei que de Minas Gerais, sim, Paraná, sim. Enfim, vários estados têm Mato Grosso do Sul também, vários estados têm essa estrutura proporcionando essa discussão. O que se verificou como base desse comitê, né, da judicialização da saúde? Que muito é de gestão e muito é de desconhecimento dos magistrados do que primeiro fazer a distinção do que é suplementar e o que é público, né, que os critérios são outros, e que na suplementar vigora o regulamento da ANS, a contratualidade, enfim, toda uma gama de valores diferenciados da saúde pública. E ainda é especial, dentro da medicina suplementar, as várias características, porque os planos, né, as operadoras vinculadas à Unidas, que são de autogestão, o critério de interpretação dessa relação do cidadão, do participante do plano com a operadora, tem um viés que é diferente, vamos dizer, do viés que tem as operadoras da Unimed, que, por sua vez, são diferentes das operadoras empresariais. Ou seja, vocês vejam, é um leque muito grande para que um magistrado tenha, vamos dizer, lá no interior, início de carreira, que tenha conhecimento disso tudo. Então, acaba, infelizmente, né, muitos fazendo uma régua rasa, tratando todos iguais, e aí promove uma grande injustiça. Então, essa é um pequeno resumo aí do porquê, agora como aposentado, me dedico aos métodos alternativos, que eu vou justificar no transcurso da nossa troca de ideias aqui nessa oficina, para justificar a aplicação dos meios alternativos. E ainda dentro do meu currículo, eu falo também tem o Comitê de Planejamento de Gestão Sistêmica. Essa é a base, né, o diferencial do Rio Grande do Sul, do Comitê do Rio Grande do Sul, que foi utilizada uma estratégia de ação chamada Planejamento e Gestão Sistêmica, ou seja, é preciso fazer uma análise de qual o problema que existe, né, estabelecer um foco. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, constatamos no início que o problema de maior judicialização era o fornecimento de medicamentos. Então, se dedicou
a esse foco específico e foram analisando quais os problemas que levavam à judicialização e aí foram resolvidos. Depois o foco foi internação, enfim, foram sendo definidos vários focos. E isso foi devido à aplicação dessa estratégia chamada planejamento e gestão sistêmicos, que diferenciou, foi o único estado que aplicou essa metodologia. E também, ainda no meu comitê, vocês estão vendo ali que eu sou membro da iniciativa Saúde Direito. Bom, o que é Saúde Direito? Saúde Direito é uma iniciativa apoiada pelo Banco Mundial, pela Corte Internacional de Direitos Humanos, a Corte Pan-Americana de Direitos Humanos e também da Organização Mundial de Saúde, da Organização Pan-Americana de Saúde, assim como nós temos aqui no Brasil esse Fórum Nacional do CNJ para discutir as questões da saúde, foi criado também um grupo, uma iniciativa chamada Saúde Direito, que discute a judicialização da saúde em diversos países da América Latina. O Brasil participa, Argentina, Uruguai, enfim, México, vai até o México também participa. Então, e nessa experiência, eu tive condições, participando desse comitê, tive condições de ver que a judicialização da saúde no México, na Colômbia, se equipara ao problema do Brasil, que tem uma política pública, mas não consegue cumprir. E os outros países, a maior preocupação, que também é uma grande preocupação do Brasil, é tudo aquilo que é off-label ou dos medicamentos de alto preço, que é uma pressão muito grande da indústria para que seja fornecido, independentemente de estar incluído ou não nas políticas públicas ou na contratualidade. Bom, esse é um resumo, então, espero que tenha justificado aqui a minha presença, Décio e Leandro, para todos os inscritos, para vocês verem do porquê que eu tenho essa visão e do porquê que muitas das minhas manifestações daqui para frente, vocês vão pensar, bom, como é que esse desembargador aposentado fala assim do judiciário? Não, é de experiência própria, eu sei exatamente o que aconteceu lá dentro e por isso que eu ofereço essa oportunidade de ter uma outra visão e outro tipo de solução na questão da judicialização da saúde como alternativa para desjudicializar. Bom, eu pretendo fazer as abordagens nessa 24ª oficina, fazer uma justificativa do porquê o uso dos métodos alternativos em relação à judicialização, aí fazer uma análise da relação judiciário versus Câmara, quais são as vantagens de um e vantagens do outro. Daí também ver quem é que contrata e como a Câmara, como é que é a porta de entrada das questões de judicialização de saúde. Faço uma referência da virtualidade, tão importante hoje em dia, a necessidade. Hoje, por exemplo, já estamos aí no Brasil inteiro com representantes aí participando da oficina e ninguém saiu da sua casa ou do seu escritório, enfim, essa modernidade e a pandemia nos empurrou para essa modernidade que já estava aí há algum tempo, mas agora ela se tornou indispensável. Depois eu faço uma análise dos tipos de conflitos que podem ser submetidos à Câmara e, no final, se sobrar aí um tempo, analisar um pouco de conceito. Então, a minha ideia não é falar juridiquês, porque eu vi da relação dos inscritos que nós temos 2 ouvidores, bastante representantes da área médica, muitos representantes da área jurídica e, principalmente, muitos representantes da gestão das operadoras de saúde. Então, não vou me dedicar assim ao juridiquês, porque, em respeito a quem não é do sistema de justiça e para ter também uma linguagem bem acessível. Muito bem. Na questão da judicialização e métodos alternativos, espero que todos estejam vendo bem aí a minha apresentação do PowerPoint. Quais são os critérios que eu vou analisar? O tempo, o custo, a segurança jurídica, as mudanças de paradigma, a posição do advogado e a posição do consumidor
eu sei que nas operadoras de autogestão o consumidor tem outro nome, né? Mas, enfim, como também tem representantes de outras operadoras que não só filiadas à Unidas, é que eu usei, então, o termo de consumidor para contemplar todos. Muito bem, vamos lá. A questão do tempo. A esquerda sempre é justiça ao judiciário e a direita é sempre a questão da visão dos métodos alternativos de solução de conflitos. Muito bem. O tempo no judiciário é imprevisível, né? Se entra com ação e não se sabe quando é que ela vai terminar, apesar dos prazos legais estarem estabelecidos no Código de Processo Civil, mas ele só vale para as partes, né? Se o advogado do autor ou do réu perdeu o prazo, ele perdeu a ação, né? Perdeu o seu direito. Mas no judiciário, esse prazo, sob a justificativa de grande volume de trabalho, enfim, problema de ausência de servidores, os prazos são rasgados. Existe lá a previsão legal no Código de Processo Civil de quanto tempo o juiz deve se manifestar, mas isso, na grande maioria das situações, não é respeitado. Então, fica valendo o preceito do tarda, e antes dizia-se tarda e não falha, mas hoje se diz tarda e falha, né? Porque quando a decisão chega, muitas vezes a situação fática já está esgotada. E aqui, poxa, aí me lembro de uma situação quando eu estava lá em São Borja. Bem interessante. Eu já tinha vencido uma boa parte do meu trabalho e pedi para o escrivão, vamos ver esses processos aqui que estão parados há mais tempo, vamos ver o que está acontecendo aí. Daí me deparei com um processo de 50 anos. Mas como esse processo de 50 anos está aqui, né? Questionei o escrivão, né? Não, isso aí é um inventário e tal, né? Daí fui analisar, mas vamos chamar as partes, vamos resolver esse inventário, vamos fazer uma conciliação aqui, um encontro, né? Aí o escrivão, doutor, todo mundo já morreu, né? Já não tem mais, os descendentes estão distribuídos por aí, não tem mais como solucionar. Vejam bem, 50 anos, aí fui folhear o processo. Imaginem, Getúlio Vargas foi advogado do processo, né? Então, vejam a situação, né, que pode ser gerada no tardio, né, no tempo que leva um processo e, às vezes, chega a não ter solução para resolver essa relação. Como fazendo essa relação com os métodos alternativos, apesar de haver no regimento, né, tanto da mediação como da arbitragem e do dispute board, lá há prazos, né, regimentais, mas eles têm elastério, as partes podem convencionar, olha, nós não queremos esperar 15 dias para ter uma resposta, nós queremos estabelecer 5 dias. Ou, enfim, quando for feito o estabelecido o regramento ou da mediação ou da arbitragem, as partes podem fixar o prazo que entenderem melhor para dar mais agilidade à solução do seu conflito. E aí, na mediação, o doutor Ricardo é professor nessa área, a solução depende da vontade das partes, né? Em função do tipo de conflito, as partes vão discutindo, vão analisando o seu conflito, orientados pelo mediador, de alguma forma, a ser identificados onde é que estão as divergências, quais as possibilidades de haver o acordo. Então, vai depender da habilidade do mediador e da vontade das partes de encontrar a sua solução. Ela pode ser rápida ou pode levar mais tempo. Então, é muito flexível. E na questão da arbitragem, as partes, como já referi, podem definir, não, nós queremos uma solução rápida, né? Então, os prazos previstos no regulamento são muito delongados, a situação específica de saúde exige uma solução mais rápida, bom, então podemos estabelecer um critério que ele seja respeitado e a solução bem mais eficiente e uma prestação efetiva, diferentemente do que aquilo que o judiciário nos oferece em questão de tempo. Então, vejam, só aqui já temos uma vantagem, né, que se torna mais adequada à necessidade dos planos de saúde.
Muito bem. E ainda aqui no tempo, eu estava pensando, também em São Borja, eu estava num ano novo, aliás, um Natal, uma noite de Natal, me bate na porta um advogado, e aí vem ao encontro, vamos dizer, aí depende, vejam bem, depende da posição do magistrado, né? Me bate à porta o advogado, com um fazendeiro apavorado, que a mulher dele botou ele para a rua de casa. E o fazendeiro dizendo, olha, doutor, dentro da minha casa está toda a estrutura de comunicação de rádio com todas as minhas fazendas. Eu não posso ficar fora de casa. Mas o senhor deu uma liminar, né? Aí vem aquela parte do desconhecimento, né? A mulher pediu para retirar o marido sob X argumentos, que depois nós vamos ver como é que funciona os advogados. Bom, aí, claro, dei a liminar para o afastamento e ele, apavorado, veio com o seu advogado. Bom, então vamos fazer o seguinte, já que o senhor precisa da sua casa, vamos ver quais são as condições que a sua esposa exige para sair de casa. Então, chamei o advogado da outra parte, né? Tudo isso na minha casa, na noite de Natal. Bom, vamos tentar resolver isso aqui. E aí, o que a mulher exigiu? Né? Que ela sai de casa, mas diz que eu tenho uma casa mobiliada, um apartamento assim, 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 com um carro de luxo. Na época, a Ômega era o que havia de mais luxuoso, hoje em dia já está superado, né? Enfim, conseguimos ali, como ele era um empresário, um fazendeiro influente, abriu as lojas, montou o apartamento, ou seja, em 5 horas por aí, todas as exigências da mulher foram satisfeitas e ele conseguiu retornar. Veja bem, numa noite de Natal, né? Enfim, como é um ônus público, né, do servidor ali, está à disposição e havia boa vontade dos dois lados de solucionar o problema. Então, vocês vejam, aí a questão, eu fiz 2 comparações, né? Uma ação que levou 50 anos, outra ação que levou horas e está resolvido o problema. Então, depende muito da disposição das partes em resolver os seus problemas. Muito bem, outro aspecto a ser considerado nessa relação judicialização e métodos alternativos é o custo. E aqui eu não vejo assim, no primeiro momento, se vocês forem comparar custos da Câmara com as despesas judiciais, talvez até o custo da Câmara seja, dependendo do valor da causa, possa ser um pouco mais elevado. Mas o que representa mesmo aqui o custo? É o custo da demanda como um todo, né? Se no judiciário nós levamos anos para resolver uma questão, se nós formos analisar o que isso causa de ônus, gasto com advogado, gasto com tempo de deslocamento, vai e volta para o judiciário, audiência que é cancelada, a própria demora na solução do litígio, muitas vezes tem um ônus, um desgaste, né, tanto de imagem da operadora, como o custo financeiro dessa. A liminar pode ser no sentido que favorece o cidadão, né, de algo que ela, em princípio, não teria direito. Então, se isso se prolonga num tratamento de muito tempo, o custo para a operadora, porque muitas vezes depois não consegue nem se ressarcir daquilo, mesmo ganhando a ação, não consegue se ressarcir daquele valor. Então, esse resultado, pela agilidade que os métodos alternativos oferecem através de uma câmara especializada, acaba se tornando um custo menos elevado. Muito bem, agora entramos na questão da segurança jurídica. A segurança jurídica, vocês têm visto, e até uma afirmativa, né, recente, que eu achei fantástica, né, que no Brasil até o passado é imprevisível, né? Então, aí nós vemos assim que no sistema judiciário como um todo, nosso sistema de justiça como um todo, nós não temos segurança jurídica de nada, né? Porque o que está certo no primeiro grau, depois é confirmado ou desconfirmado no segundo grau, daí vai para o STJ, confirma ou desconfirma,
e, no final, no Supremo, acaba indo para o lado que entenderem, né? Então, isso proporciona uma insegurança jurídica muito grande. E até uma questão que eu, como juiz, às vezes ficava muito frustrado quando os desembargadores diziam: olha, é importante que vocês lá embaixo julguem, porque depois aqui nós vamos decidir o que está certo e o que está errado. Eu ficava meio indignado, né? Mas como é que... então, o que eu faço não vale nada, né? Daí, quando cheguei a desembargador, eu vi que era mais ou menos esse o posicionamento mesmo. O importante é que o juiz julgue de uma vez para fazer o processo andar, mas isso em função do volume de trabalho, né? Porque um juiz que se dedica hoje a fazer uma pesquisa, a fazer um julgamento com fundamento, acaba sendo preterido em outras questões de promoção e tal. Então, o magistrado acaba sendo condicionado a ser um operador de quantidade e não de qualidade, infelizmente. Então, essa segurança jurídica se torna imprevisível, né? Porque cada juiz aí tem uma posição diferente e como eu referi, os diversos graus de jurisdição vão modificando as posições. E aqui também me lembro de uma situação ocorrida na minha jurisdição lá de São Borja, que me entra um dia no meu gabinete um advogado assim transtornado, né? Diz: mas o que houve, fulano? E vocês sabem que na época eram as revisionais bancárias. Então, o que acontecia? Mesmo banco, mesmo tipo de contrato, né? Mesmo a mesma inicial, mesma manifestação de contestação, e acaba que a ascendência também era modelo. Enfim, as soluções dos processos eram muito semelhantes. E aí eu disse: bom, mas qual é o problema? São revisionais? Não, é que meu cliente tem 2 ações do Banco X, só que quando do recurso, uma ação, e as 2 julgadas por mim, uma ação caiu numa Câmara e a outra ação caiu numa outra Câmara. Numa Câmara ele ganhou e na outra ele perdeu. Ele foi no gabinete: ô, doutor, como é que é isso? É tudo igual e numa eu ganho e outra eu perco. Vejam bem, não há o que dizer, né? É isso que o sistema oferece. Então, como alternativa dos métodos alternativos e de uma Câmara, qual é o diferencial? Que tanto na mediação como na arbitragem e no dispute court, as partes podem indicar um mediador, né? Daí fica um grupo, né? Na arbitragem se forma um tribunal, né? Então, se as partes concordam em ter um mediador ou um árbitro, tudo bem, mas se as partes não concordam, se uma parte não concorda, não, eu quero ter o meu árbitro, eu quero ter o meu mediador. Então, a outra parte indica também o seu mediador ou o seu árbitro, e a Câmara, com a escolha entre os dois, estabelece que será o presidente, né, ou o coordenador, tanto na mediação como na arbitragem. Se forma um colegiado que vai estudar o problema, né, o conflito existente entre as partes, para encontrar a solução. Ou seja, a parte indicando, né, o que está no conflito, indicando ou contribuindo na escolha do mediador, do árbitro, ou colocando, né, um co-árbitro e um co-mediador, aliás, e um outro árbitro para formar um tribunal arbitral, está protegendo, né, os seus interesses. Então, se presume que no momento em que cada parte tem um representante nesse conselho ou no tribunal, enfim, como vocês quiserem chamar, vai haver a proteção do interesse da parte. Ou seja, se a operadora, né, de saúde entrar num conflito com um cidadão ou com um prestador de serviço e recorrer à Câmara para fazer uma mediação, uma arbitragem, se não houver consenso quanto a um mediador único ou um árbitro único, tanto a operadora como a empresa ou o consumidor também vai poder indicar um mediador e um árbitro e formar, então,
vai haver além do seu advogado, né? Além do seu advogado, ainda vai estar indicando um profissional de sua confiança que vai saber que ele tem conhecimento técnico suficiente para defender os interesses que estão ali em jogo no conflito. Vejam bem a diferença, né, muito importante que há entre o judiciário, né, que ainda está muito incipiente, o CNJ já na área pública já recomendou que nas varas de fazenda pública, onde houver mais de uma seja especializada em saúde. Mas o mesmo critério ainda não foi adotado em relação à medicina suplementar, à saúde suplementar. Então, as operadoras não têm ainda essa orientação de que no judiciário haja uma vara especializada em saúde suplementar, né? Então, mais uma vantagem, então, de utilizar os métodos alternativos. Muito bem. Agora, uma coisa muito importante, que é a questão da mudança de paradigma. Por que eu refiro isso? Nós, da área do direito, raramente temos universidades que formam juristas. Modéstia à parte, eu frequentando a URGS, né, a Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul, ela é tida como uma universidade que forma juristas. Mas a maior parte das faculdades de direito formam advogados, né? Então, ou seja, já é criada na mentalidade a litigância, né? Então, o perfil do advogado, o perfil do operador de direito que sai formado é do litigante para defender o interesse do cliente, enfim, e esse é o perfil, e também há uma cultura, por nossa descendência portuguesa, de nós queremos que a autoridade solucione todos os nossos problemas, né? Então, eu não vou sentar com o doutor Décio para discutir um problema, porque a nossa solução, se for pacificada pelo doutor Ricardo, a gente vai ficar desconfiado. Agora, se nós levarmos isso à justiça e um juiz disser, olha, vocês, o direito melhor é de um ou de outro, aí nós vamos estar satisfeitos. O Estado, né, nos ofereceu uma solução que nem sempre atende aos nossos anseios ou até a solução que poderia ser encontrada que o método alternativo oferece. Então, a mediação dentro do diálogo entre as partes, nós vamos ver, bom, olha, a nossa diferença não é nem econômica, a nossa diferença é de simpatia entre os dois que estão contratando ali. Não gostei de fulano, eu não vou pagar o que ele deve, né? Então, mas aí eu descubro do porquê que eu não gosto do fulano, e aí essa solução, porque foi lá um problema lá no passado que aconteceu com a minha família, enfim, aí isso fica solucionado, né? Então, esse conflito fica pacificado. E na questão especificamente econômica, que pode ser submetida à arbitragem, a solução pode ser bem mais rápida ali, através de uma arbitragem. Então, essa cultura precisa ser alterada, né? Então, furar a cabeça, né? Nós estamos aqui oferecendo uma alternativa que fura todos os nossos valores tradicionais, que sejam de esperar da autoridade a solução. Nós estamos propondo aqui o método alternativo é um método proativo de solucionar os problemas, né? Então, nós não vamos esperar sentados anos que o judiciário resolva algo, ou vamos nos beneficiar de uma liminar por anos, que depois de algo que a gente sabe que não tem direito, em prejuízo da parte contrária. Vamos discutir a situação e chegar a uma solução, principalmente nas relações continuadas, né, que existe muito, depois nós vamos analisar, na relação entre as operadoras e as prestadoras de serviço, e entre as operadoras e aqueles cidadãos participantes dos planos que têm doenças crônicas e o tratamento é
de continuidade. Muito bem. E aí nós temos a figura do advogado, né? O que eu ouço assim muito é o advogado não aceita muito a ideia dos métodos alternativos porque acha que vai ser colocado em segundo plano ou que ele não vai ter atuação no método alternativo. Ao contrário, ele vai ter a mesma importância nessa relação dos dois polos do que ele tem no judiciário, né? Então, essa ideia que os advogados têm que nos métodos alternativos, na mediação, e na arbitragem, ele vai ser protelado, né? Preterido, digamos assim, não protelado, preterido. Essa é uma ideia equivocada. Apesar de, na mediação, não ser exigida a presença do advogado, ela é recomendada. E até há na legislação a previsão de que, se uma das partes se fizer presente com um advogado, a parte contrária também tem o direito de ter um advogado representando seus interesses. O que se verifica assim, que eu vejo a diferença de perfil necessária, né? O advogado no sistema de justiça, ele em geral tem perfil litigante e agressivo, né? Então ele coloca tudo no papel que acha que vai defender o interesse do seu cliente e depois lá na frente que se resolva. Já nos métodos alternativos, não, precisa ter um perfil mais conciliador, porque justamente o método alternativo tem por finalidade buscar uma solução que pacifique a relação entre as partes. E na área do judiciário, o advogado ajusta o conflito de acordo com o interesse do cliente, né? Então, ele torce ou exagera, ou torce e exagera, né? Então, porque tem aquela... Isso era muito... Era prática normal na Justiça do Trabalho, principalmente, né? Pedia 200 para receber 20. Então, é uma incoerência, né? E isso foi ajustado agora com a nova legislação trabalhista, evitando esse tipo de distorção. Então, é uma prática, né, dos advogados de pedir 10 para levar 1, né, ou levar 5, né, porque se ele pedir 5 para receber 5, acaba não recebendo 5. Então, essa é a diferença, vamos dizer que não... no método alternativo, pode-se apurar exatamente qual é o interesse que está em jogo e, especificamente, resolver a solução naquele ponto específico. E também no judiciário há a cultura do advogado de quanto mais tempo levar a demanda, melhor, né? Mais ele pode cobrar do seu cliente. E aqui vem outra, né? E isso não é experiência de vida, isso é piada, né? Que vocês devem conhecer. Um advogado renomado, trabalhando em processos de grandes fazendeiros e tal, forma o seu filho em direito também, e o filho orgulhoso, né, formado, recém com a sua carteirinha do OAB, chega em casa dizendo: pai, resolvi aquele inventário que há anos o senhor não resolve. Mas, meu filho, esse inventário pagou toda a sua universidade, toda a tua educação. Ou seja, havia interesse, né, de que o processo não andasse, porque aí podia cobrar mais honorários dos seus clientes. E aí, alternativamente, o que nós estamos propondo é a agilidade na solução, né? Então, quanto mais rápido houver, através da mediação ou da arbitragem ou do dispute board, uma solução do conflito que se põe, melhor, né? Melhor para todo mundo. Muito bem, vamos adiante. Temos, então, a visão agora, a última visão da relação judicialização-métodos alternativos, é a visão do consumidor. Aqui é um pouco mais delicado a questão da alternativa, do método alternativo, porque o consumidor, se ele vai lá no judiciário e ganha liminar, é uma questão que ele não tem na mediação ou na arbitragem, né? Dificilmente vai conseguir um provimento favorável com a rapidez de uma liminar
num plantão no final de semana, né, que é o costume dos advogados litigantes, chegar no juiz no sábado ou na sexta-feira, depois das 18 horas, que aí já é plantão, para pedir uma liminar e, em geral, pela aquele pensamento, né, do magistrado, bom, não vai morrer na minha mão, então vou dar liminar, e às vezes para um medicamento um tratamento que nem leva à morte, né? Então, o consumidor tem, nessa visão do judiciário que era prevalente no Rio Grande do Sul no início da questão do Comitê da Saúde, que era 99% de quem entrasse com pedido liminar levava. Hoje já há um entendimento com essa especialização do juiz na área da saúde, já mudou um pouco. Mas aí tem o problema se o juiz está mais qualificado e ele não dá liminar, aí sim ele entra na morosidade do judiciário. Então, aí, nesse aspecto, aí já é melhor o método alternativo, porque através de uma mediação ou de uma arbitragem ele pode obter, a partir de um consenso entre as partes, de obter aquele tratamento, aquele medicamento que ele desejava ou necessitava. E aí tem outro aspecto do consumidor, se lá no final ele ganha a ação, tudo bem, né? Tá ganho. Mas se ele perde a causa, no caso específico das operadoras de saúde, da medicina suplementar, ele fica, em tese, obrigado a ressarcir o plano, né? E aí cria-se um problema, porque nem todos têm essa possibilidade de ressarcir o plano. E aqui tem um exemplo triste dentro da minha corporação, né, dos magistrados. Nós temos um departamento de saúde que não está subordinado às regras da ANS. Nós conseguimos vencer isso na Justiça Federal, que é só um departamento de saúde da Jures, né, da nossa associação, e não um plano de saúde especificamente, que se fosse, como eu vejo que tem me parece que da AMAGES, né, da Associação dos Magistrados de Minas Gerais, ela tem um operador de saúde. Parece que até temos um participante aqui na nossa oficina que está nos assistindo. Ela é, sim, reconhecida como plano de saúde e está associada à Unidas. Mas, no nosso caso, não. Então, nós não temos um regramento específico. Bom, infelizmente, um colega foi acometido de Covid e levou a óbito, né? Levou a óbito num hospital aqui de referência. E aí a conta, no final, daquilo que o nosso sistema de saúde não cobre, foi mais de R$100.000. Né? E aí a esposa disse, bom, eu não pago. Né? E aí vem aquelas sutilezas, né? Não há, dentro do nosso regramento, aquele compromisso assim, quem é que deve pagar a conta se a pessoa morre. Né? E aí nós temos... Paralelo a isso, nós temos uma mútua, né, que quando a pessoa falece, né, o participante falece, o dependente que está inscrito ali recebe aquele valor da mútua. Então, normalmente se faz o casamento dessa mútua com a dívida do Departamento de Saúde. Bom, se negou a pagar, enfim. Né? Então, criou-se uma celeuma muito grande. Veja, uma coisa interna, né, de pouca gente. Imagine o que pode acontecer num universo como da Unidas, de 4 milhões de vidas, o que deve acontecer por aí. E a outra questão ainda no consumidor é a diferença entre ganhar, né, na justiça aquilo que o médico subscreveu ou não ganhar o que o médico subscreveu, porque o juiz pode ser formalista, recorrer à ferramenta NATJUS, que é uma ferramenta muito boa que o CNJ estabeleceu, ou seja, que equivale a uma terceira opinião nos planos de saúde. Né? O magistrado recebe o pedido de urgência ali, ele não sabe se aquilo é pertinente ou não, então encaminha o NATJUS, e o NATJUS, que é um grupo de médicos especializados, faz um parecer dizendo se é aplicável ou não aquela comorbidade, o tal de medicamento, ou se esse medicamento novo, que ainda não está dentro da política pública, principalmente na questão da saúde pública, se cabe ou não cabe, ou se tem alguma alternativa que o
a regulação oferece. Então, e aí, especificamente, se ele observa também os critérios da ANS, né? Então, o juiz pode dizer, não, isso aí, o que está sendo pedido não está previsto na ANS, não está na contratualidade, então não vou dar. Bom, então não adiantou entrar no judiciário. Como alternativa, numa Câmara, com métodos alternativos, ele pode estabelecer um diálogo, né? Os planos têm a questão da opinião, da terceira opinião médica, né? Então, se não há consenso entre o médico subscritor e o médico da operadora, entra a terceira visão, né? A terceira opinião médica, que busca ter esse equilíbrio. Se isso ainda não é possível, como método alternativo dentro da Câmara, pode-se estabelecer um canal de diálogo, dizendo, bom, não está previsto nem no contrato, nem no regulamento da ANS, mas nós nos consternamos com a necessidade do cidadão ali, mas qual é a contrapartida, né, que pode ser feita? Bom, a nossa previsão é até X, mas o que está sendo pedido são 3X. Né? Então, esses 2X que faltam, como é que nós podemos fazer? Né? Eventualmente, pode haver uma previsão estatutária na operadora da Unidas, ali, filiada à Unidas, que há esse elastério. Né? Então, vamos dizer, se a parte se propõe a entrar com a metade e o plano entrar com a metade, bom, então está resolvido. Isso dificilmente se consegue, esse tipo de diálogo dificilmente se consegue na justiça, né? Porque muitas vezes isso não é proporcionado. Então, vejam, o método alternativo, a Câmara proporciona, através da mediação e da arbitragem, esse elastério aí de ajustamento entre os interesses. Sai prestigiado o cidadão que precisa de tratamento, fica feliz, e sai prestigiado a operadora de saúde que atendeu o interesse do cliente. Agora, não sei se preciso fazer um break, de minha parte eu não estou precisando. Se quiserem, porque aqui vou mudar o foco. Continuo, Décio, o que você acha? Só pode fazer um break para tomar uma água. Vamos fazer um break de 5 minutos, então? 5 minutos.